Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Joycast, o podcast da Igreja Joy. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar aqui com os nossos queridos pastores Diego e Bruno, tratando de um tema aí bem relevante, eu diria, um tema que traz certas polêmicas, dúvidas. Então, ninguém melhor para tratar desse tema que os nossos pastores queridos, né? Detentores da palavra. A gente hoje vai falar sobre idolatria sem imagens, né? As coisas que estão roubando o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida. Então, se quiserem, meu nome é Luciano, sou presbítero aqui da Joy, e se quiserem se apresentar, Bruno e Diego já conhecidos, dando um breve relato aí, fiquem à vontade. Um belo espécime de presbítero. Não, e eu fico pasmo, cara, de ver a desenvoltura das pessoas. Isso, cara. Meu, o cara ligou uma metralhadora, seja bem-vindo, e cara, não errou uma palavra. Muito melhor que Tu lembra a tua gente. primeira vez que tu falou bem-vindos? Nossa, devo ter falado até outras coisas. Só pra dar uma queimada no clima, obrigado que a aí, gente ficou um pouco a nervoso. gente sempre no clima descontraído. É bom. Obrigado, Luciano, pela excelente introdução. Mas bom, acho que todo mundo conhece, sou o Bruno, é um prazer estar aqui hoje, estamos com o Diegão aí. Já tô apresentado, Diegão, Já cara. tá apresentado? Muito bom estar aqui sempre, viu, pessoal? É isso aí. Bacana. De fato, você já quer que a gente comece falando do que você falou ou você vai fazer uma pergunta Deixa específica? eu jogar uma pergunta Então, aqui manda e aí bala. a gente vai fazendo esse Manda bate-bola, bala. pode ser? Pode ser. Amigos, no último podcast que eu tive aqui presente, eu tava ruim de voz e já passou esse tempo todo e não consegui melhorar ainda. Então, vai ter um momento que eu vou fazer assim, ó. Me perdoem, gente, vocês aí de casa. Mas eu não queria perder a chance de estar aqui, mas tô com essa voz aqui meio embargada. Perfeito. Vai com a voz embargada mesmo. Bora. Tá certo. Pergunta que eu trouxe para a gente iniciar esse bate-papo é a seguinte. Quando falamos em idolatria, né, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, são imagens, são estátuas, mas o que seria uma idolatria sem imagem? Pastor Bruno. É interessante, né? Porque a gente tem uma tendência histórica a pensar em idolatria apenas um tipo de idolatria, né? Que é a imagem, ou até mesmo coisas ruins, né? Idolatrar coisas ruins como dinheiro, enfim. Não que o dinheiro seja ruim, mas de uma forma ruim é idolatria, sim, né? perfeitamente. Mas, e na verdade tem muita coisa no nosso coração que pode ser uma idolatria, né? Coisas boas, inclusive. O trabalho é uma coisa boa, mas a gente pode colocar o trabalho no lugar errado, né? Então, isso é idolatrar o trabalho, né? Quando o trabalho ele ocupa o lugar de outra coisa, que acho que a gente vai desenvolver mais o assunto, então não quero já jogar tudo agora aqui, mas um filho é uma coisa excelente, mas ele pode se tornar uma idolatria do nosso coração e várias outras coisas. O coração humano ele é especialista em cultivar e fazer ídolos. Calvino falava isso. O coração humano é uma fábrica de ídolos, né? É. E hoje eu vim disposto a botar, sal aí na sopa, né? Porque eu ia dizer que até mesmo crente pode estar criando idolatrias, ou ser um idólatra, mesmo sendo crente. Então, tem bastante coisa para falar. Com certeza, né? É do ser humano, né? Não é exclusivo de quem não é crente ou quem é qualquer outra religião. Isso é característica do coração humano. Tá, então se isso é uma característica do coração humano, né, enganoso e tudo que nós sabemos bem, é possível que você seja então um cristão praticante, que ora, que lê a Bíblia, que vai ao culto, né, que está ali, mas ainda assim ser um idólatra? Diegão, cara, quer falar sobre isso? E aí é bem sensível ao assunto. Eu quero até polir palavras para não ficar mal entendido, né? Mas isso infelizmente, é totalmente factível, totalmente plausível de acontecer. E aí o que é preocupante porque, vamos dar um exemplo de igreja, né? Eu tenho presbíteros, eu tenho diáconos, eu tenho os pastores, e eu posso, por exemplo, querer orar muito, ler muito a Bíblia, não porque eu quero me aproximar ou ter intimidade com o Senhor, mas eu quero saber um pouco mais do que o presbítero, meu colega do lado, para uma discussão teológica, seja nível de conselho, seja como for, eu poder me sobressair acima do meu colega. A intenção do meu coração não é saber mais do Senhor. A ideia do meu coração é o ser visto como o cara que sabe mais do Senhor, assim como os fariseus, né? Então isso é muito preocupante. Então é possível sim.
a gente ler a Bíblia, praticar teoricamente o que Cristo nos ensina, com furor, com excesso tão grande, que isso acaba sendo algo muito mais importante do que propriamente aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, vou dar um exemplo, né? Eu vou orar bastante, orar muito, orar incessavelmente, porque eu quero ser um orador público, assim, eu quero ter uma boa dicção, eu quero ter uma boa oratória, porque eu quero que as pessoas me reconheçam assim. Então, isso acaba fugindo um pouco do propósito de estar orando. Então, pode sim estar bem. A gente tem um exemplo, por exemplo, até eu acho que não quero nem falar na terceira pessoa para não dizer que eu tô falando das pessoas, o meu coração. Tu quer citar algum nome aqui, cara? Não quero. Tá. Com certeza não. Esse é o momento. Esse é o momento, pastor. Fica Agora sim. Não tô mandando, ó, abre aspas. Não estou mandando recado para ninguém, fecha aspas. Alguém que, por exemplo, serve na igreja e às vezes não é reconhecido e fica frustrado. Isso é uma idolatria do coração. Qual que é a motivação de servir na igreja? Perfeito. Eu posso estar idolatrando o meu próprio eu, né? O meu próprio ego. Eu queria ser reconhecido. Pô, fiz tanta coisa, o pastor nem... Ou o líder nem mencionou fulano, não me mencionou, ou colocou fulano para orar e não me colocou, enfim. Isso é uma idolatria do nosso próprio eu, né? Do nosso ego. E eu ia dizer, amigo, às vezes isso acontece de uma forma tão sutil. Às vezes não é proposital. Por isso que eu quero dizer, às vezes acontece comigo, com você, com certeza já aconteceu. E tu tava falando, eu tava lembrando aqui, sabe? A gente, principalmente lá em St. Catharines, né? Que nós recebemos muitos irmãos novos, porque tem uma universidade que recebe muitos estudantes lá. E às vezes os irmãos não têm carro ainda, porque é natural de todos nós quando chegamos no país. E aí eu me ofereço o tempo todo para estar buscando esse irmão, levando esse irmão. Só que quando eu faço isso, a minha intenção é que eu queria o aplauso entre os homens. Até eu lembro de Mateus, aqui o Bruno tá falando, eu procurei Mateus 6:1, que diz assim, ó: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que estás no céu. Então a gente fala, uma vez eu falei com o meu pastor assim, eu falei, cara, eu estava na transição entre religiões, né? Que eu vim, como eu falei, não vim de um berço cristão. E nessa transição, me explicaram assim que o nosso Deus, né? Estou tentando parafrasear o que aconteceu naquele momento. O nosso Deus não é um Deus que eu tenho que fazer algo para merecer um espaço melhor no céu. Deus vem até nós, ao invés da gente fazer para chegar até Deus. Eu falei, cara, é impossível. Daí eu até citei o nome vou citar o nome aqui, mas nenhum tipo de ataque religioso. Eu citei o nome da Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, essa mulher é impossível não ter ido para o céu. Naquela época eu falando isso. E aí um certo pastor me disse assim, mas Madre Teresa de Calcutá fazia isso porque ela queria o bem do povo, ou ela fazia isso porque ela queria ser reconhecida como uma mulher que cuidava do povo? A gente não sabe qual é a intenção do coração das pessoas. E, mais uma vez, não estou dizendo que seja essa a intenção de Madre Teresa de Calcutá, mas eu quero dizer que para a gente ter a noção se de fato eu tenho uma idolatria ou não, é o que o meu coração está sentindo naquela hora. E é uma análise de cada pessoa tentar analisar e pedir graça a Deus para analisar o seu coração. Porque não cabe, muitas vezes, a mim ou a você julgar se a pessoa está sendo idólatra, o que está no coração dela. Mas muitas vezes o nosso próprio coração nos engana e estamos sendo idólatras e nem nos demos conta. Nem percebeu. Que nem percebemos, exatamente. E sabe, meus amigos, e não adoramos uma imagem, mas adoramos um monte de coisa. E a gente tem que tomar um certo cuidado, aqui a gente conversando entre pastores e presbítero, né? Dessa maturidade espiritual que nós devemos ter, tanto pela nossa parte aqui, como da parte dos irmãos, os membros da igreja. Porque muitas vezes a função do pastor é te orientar espiritualmente aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos. E a gente consegue perceber que existe uma idolatria guardada no coração de um irmão. E o pastor vem para conversar com esse irmão, não como uma forma de exortação ou de disciplina, mas uma forma de um cuidado amoroso pastoral. E as pessoas não recebem isso. Então, acho que começa assim, eu não sei como é que vai se desenrolar nosso podcast aqui, eu não sei quais são as perguntas, mas eu também não quero avançar para não estragar isso, mas eu acho que também precisamos fazer essa análise, não somente para tirar os ídolos que nós temos no coração, mas ao mesmo tempo também estar receptivo para aquilo que Deus quer nos ensinar, que muitas vezes ele levanta guias, líderes espirituais, para que possam fazer esse tipo de visualização. Por favor. E a questão da idolatria é tão séria e central que existem algumas pessoas que, ao falar da idolatria, chegam a dizer, por exemplo, isso é
não estou dizendo nem que é bíblico nem nada, mas faz muito sentido que ali, amará a Deus acima de todas as coisas, ou seja, é o primeiro mandamento. Todo o pecado que vem depois é colocar alguma coisa no lugar de Acima Deus. disso. Então, quando eu faço alguma coisa que eu sei que é pecado deliberadamente ou não, eu estou colocando Deus acima. Então, quando eu olho uma coisa que eu não deveria olhar, Já eu estou colocou colocando no aquilo lugar acima de Deus, porque isso não agrada a Deus. Perfeito. Quando eu trato a minha esposa de uma maneira, os meus filhos de uma maneira que eu não deveria tratar, eu não estou obedecendo o ensinamento de Deus. Então, assim, ele é tão central, a idolatria, ela vem tão antes de tudo, que esse raciocínio diz que tudo decorre disso. Perfeito. Entendeu? Então, e faz sentido, porque realmente fazer essas coisas, até, por exemplo, me veio aqui à mente a ansiedade. A ansiedade de a cada 10 pessoas um dia, 11 têm ansiedade. E a ansiedade é um pecado de não confiar em Deus, de não confiar no que Deus escreveu na palavra dele. Você querer antecipar um futuro antecipar, que você desconhece e que você ia estar sofrer preocupado por isso, né? e sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda. Brunão, eu falo sempre, cara, como eu falo que às vezes a idolatria ela acontece de forma tão sutil. Cara, a questão da alimentar. Estou ansioso, ao invés de eu dobrar meu joelho e orar ao Senhor, eu vou lá comer, desconto na comida. Aquilo se torna um ídolo para ti. É aquilo que te traz calma. Eu falei num dos podcasts, não vou lembrar qual, a bebida alcoólica. Não estou falando que não possa beber, a Bíblia não proíbe a bebida, proíbe o excesso dela. O que eu quero dizer é que, estou cansado, hoje foi um dia difícil. Em vez de orar, eu vou lá, sento no sofá e vou tomar uma cerveja, um vinho, porque aquilo me dá paz de espírito, vou fumar um cigarro, vou usar drogas, enfim. Isso tudo são formas de idolatrar alguma coisa, né? Então, quando você para pensar, mas eu não sou idólatra. Cara, você é ansioso? Eu acho que na hora que você fala eu não sou idólatra, já começou errado. Já né? era. Eu só queria voltar aqui rapidinho um ponto que vocês dois falaram, principalmente na questão do serviço, né? Na questão de quando você faz alguma coisa, esperando um reconhecimento. Será que conhecendo já o nosso coração e sabendo que nós passaríamos por isso, foi que Paulo, na carta aos Efésios, deixou claro que a salvação é pela fé e não pelas obras, para que ninguém utilize isso, né, como barganha para buscar a sua salvação? Isso é interessante a tua pergunta, porque eu interpreto de duas formas. Eu acho perfeita a colocação que tu fez, mas eu lembro de Tiago também, que uma fé sem obras é morta. Eu acho que qual é a intenção do coração? Vamos voltar para esse assunto. A gente assunto. volta para o ponto. Porque, de novo, a gente sabe que nós somos salvos pela graça e a gente entende como funciona esse processo. Que a nossa fé, ela move montanhas. Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, Perfeito. Jesus já nos ensinou. Só ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa que é reflexo do outro. Quando o sentimento ele é genuíno, a fé sem obras ela é morta, o que ele quer dizer tu entendeu o que Jesus quis te falar? Tu sabe como é que funciona? Então isso automaticamente te faz dar o próximo passo. Como, por exemplo, eu dei exemplo lá da carona de St. Catharines, eu vou dar carona para as pessoas porque eu quero ajudar as pessoas. Eu não quero ganhar reconhecimento das pessoas. Então acho que eu ficaria nesse meio termo, sabe, irmão? Eu acho que é por isso sim que foi falado isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que às vezes as nossas ações, principalmente dentro da igreja, são reflexo de uma identidade da face do Senhor. Perfeito. Então é só como que a gente controla tudo isso. E aí não tem outro jeito. É intimidade, é oração, é joelho dobrado, é jejum. Ao mesmo tempo que as obras elas não valem de nada para a nossa salvação, porque a salvação foi feita, idealizada e nos dada de graça por Deus, por Jesus Cristo. Mas, uma vez salvo, é muito difícil você não ser trabalhado pelo Espírito Santo, ser melhorado por Deus e conseguir produzir obras pela vontade dele, cumprindo o propósito dele através de você. Então, até as obras que você faz são reflexo do que Deus fez na sua vida e do que Ele está fazendo através de você. Mas sim, as obras elas fazem parte, né, desse processo. Mas nem isso a gente pode se vangloriar, porque se não fosse por Deus a gente não estaria fazendo. Numa das minhas pregações eu fiz até um trava-língua. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, né? Eu falei assim, será que eu faço o que eu faço
porque Deus me escolheu? Ou Deus me escolheu porque eu faço o que eu Por causa faço? do que eu faço. E aí eu resumo dizendo que não tem nada que tu faça que fará Deus te escolher ou não. Deus te escolheu porque Ele quis te escolher. Então, de novo, é a graça que Deus te deu. Ele te salvou. Não é porque nós somos pastores, presbíteros, não é porque eu sou um pai exemplar ou não, não é porque eu tive títulos acadêmicos ou não. Porque Ele me escolheu antes de eu ir para o útero da minha mãe. Ele já sabia quem eu seria, a minha história. Então, esse é o nosso Deus, né, meu irmão? Vai muito além, né, do que a É. gente faz. Uhum. Né? Acho que exatamente como o Diego falou, não há nada. Nada. Não há nada que a Tu gente pode possa repetir o que eu fazer. falei? Repete o que, que Ele eu falei tá na pregação. estilo Chapolin, não sei se é fato, Não, é ele acha fita, que se é não é. fito, é Se é fato, fito, é a fato é fato. com fito e eu afito de fato, sabe? Chapolin, a gente vai longe. Isso é É bom. o pastor Chapolin, né? É o pastor Chapolin. Não, mas muito bom, gente. Eu quero levantar um outro tópico aqui. A gente já mencionou, eu só quero ver se eu Uhum. entendi certo, que a aula aqui tá sendo bacana. Ezequiel 14, versículo 3. Fala assim: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que o farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pecados deles? É possível dizer então que esses ídolos do coração são toda e qualquer coisa que tira o lugar de Deus? Se a gente colocar numa pirâmide, né? Vamos pensar assim, Deus, e aí qualquer outra coisa que venha depois, e aí isso, o restante muda, talvez, a questão de prioridades de pessoa para pessoa, É. mas qualquer coisa que eu coloque no topo da minha pirâmide é um ídolo Sim. do meu coração? Um ídolo do coração, nesse sentido aqui, eu diria que é algo, tudo aquilo que eu não suporto perder, que eu diga assim, sem isso aqui eu não vivo, isso está provavelmente ocupando o lugar de Deus na sua vida. Vou dar um exemplo prático. Se eu olho para o meu filho e penso isso, por mais que isso seja totalmente aceitável, humanamente falando, e às vezes até preferível, mas se eu digo, sem o meu filho, eu prefiro não viver, eu não consigo viver, ou sem a minha esposa, ou sem qualquer coisa que seja. Eu botei filho lá já logo para subir a régua, né? Porque qualquer outra coisa que vier depois do filho e a esposa, se sem isso eu não consigo viver, provavelmente eu estou colocando Isso acima. isso no lugar de Deus. E vou numa coisa mais periférica também. Coisas que acontecem no seu dia a dia e que, porque não aconteceu do jeito que você queria e você já perde o seu humor e você já vive de uma forma diferente, aí já revela uma faísquinha de como o seu coração é idólatra. Baseado numa expectativa errada que você próprio criou, né? Exatamente. Deus não Engraçado prometeu isso. nada. Você estava falando que eu fui procurar rápido, que eu me lembro que o Tim Keller, desculpa, e quando lá Calvino ele falava assim, ó, define um ídolo como, muito próximo que o Brunão falou, qualquer coisa que você ame mais do que Deus, confie mais do que Deus ou busque mais do que Deus. Provavelmente eu ouvi isso do Tim Keller, tá, gente? Eu não falei igual ele, não. Ou, Tim Ou Keller, de alguém de repente, que ouviu o Bruno de você, falando, talvez. Não, Não. devo ter ouvido de alguém, Tim Keller ou outro, mas eu vou assim, botar um pouquinho de sal nisso que eu eu falei. ouvi em algum momento também. O que o Bruno comentou, acho que é isso. Quando eu falei que o cristão ele está muito propício a ter os seus ídolos, eu vou falar uma coisa bem sensível agora. A gente ouve dentro do mundo cristão, dentro das igrejas em especial, que o nosso maior ministério é a nossa família. Eu não discordo disso. O grande problema, quando a gente leva isso como uma idolatria. Por exemplo, eu ouço pessoas falarem assim, ó, eu não vou na igreja hoje porque eu quero ficar com a minha família. Ok, tudo certo. Mas na semana que vem, eu não vim para a igreja, eu não participei do PG porque eu quis sair com a minha família. E na outra semana, eu não fui no grupo de oração porque eu quis sair com a minha família. A família se tornou a coisa mais importante, inclusive mais do que Deus. Porque quando a gente pensa que não pode ser maior do que Deus, a gente está dizendo assim, ó, quais são os mandamentos que Jesus pediu? Ir ao mundo e fazer discípulos. Quando a minha família me proíbe de fazer isso, eu estou indo contra Deus. Eu estou amando algo mais do que Deus. Então, eu acho que sim, a gente tem que amar nossa família, porque é o nosso maior ministério, mas ela não pode ser uma muleta para eu deixar de fazer coisas para obras do Senhor. Lembre-se o que a gente vai fazer no mundo. O que a gente vai fazer no mundo é amar, louvar e adorar o nome do Senhor. É isso que a gente vai fazer no mundo. Agora, qualquer coisa que nos tire de fazer isso é uma idolatria. Mesmo que seja a família. Mesmo que seja a família. Isso aqui é que nem remédio. Remédio ele serve para curar, mas o excesso do remédio faz mal.
E eu não estou dizendo que amar sua família, por isso que eu falei que é um assunto sensível. Eu não estou dizendo que amar sua família excessivamente é ruim. Agora eu estou dizendo, amar sua família excessivamente a ponto de inibir ou não fazer o que Deus pede para que a gente faça é uma forma de idolatria. O Brunão falou muito bem que jogou a régua lá em cima, ele acabou com o podcast, né? A gente podia ir crescendo isso naturalmente, ele já jogou o assunto dos filhos lá em cima. Eu falo sempre, eu tenho uma idolatria com meus filhos, porque da mesma história que a gente vê bíblico lá de Abraão e de Isaac, eu falo sempre, eu não consigo dar meu filho, se Deus me pedir hoje, dê o seu filho com uma prova de amor a mim, me perdoe, e eu espero que isso não soe mal para vocês, principalmente na minha igreja, eu não consigo, cara. Então é uma forma de idolatria. Por isso que eu falei que o crente, muitas vezes, é mais idólatra do que uma pessoa que não é. Porque, de novo, isso era o que nós deveríamos fazer. Deus chegar para mim e dizer, você ama mais a mim ou o seu filho? Ah, o Senhor, então me dá teu filho. Tu vai dar? Eu não consigo, irmão. Então eu tenho uma idolatria guardada no meu coração, infelizmente. Fiquei agora eu subi a régua também, né? Ou não? Aí vou deixar o povo decidir. Aí vocês decidem Vocês aí, decidem. pessoal. Escreve aí nos comentários. Como é que ficou? Subiu ou desceu? É isso. Ou tipo, não deixe mais o Diegão participar. Vamos ver, vamos avaliar melhor aí a questão dos convidados. A gente vai ver no futuro os comentários. Tá, e assim, a gente sabe, né, já foi falado aqui a questão de tudo que tira o lugar de Deus, então é uma forma muito fácil de identificar o que é uma idolatria, né? Mas qual que é a linha que separa um amor saudável por algo e a idolatria? Nossa, muito tênue. Muito. Eu vejo porque, assim, você colocou muito bem, né? A família, o dinheiro, o trabalho, tudo isso são coisas que Deus nos deu para que a gente administre, vamos dizer assim. Nós somos administradores das coisas que Deus nos confiou. Nada aqui é nosso. Né? O pastor Juliano fala algo muito bonito, né? Que o carro dele não é dele. O carro dele é de Deus. Ele está aqui administrando e se alguém precisar, pode pegar porque... Né? Mas qual que é a linha que separa isso? Eu acho que a diferença principal, Luciano, é o lugar que isso ocupa no nosso coração. Deus, ele nos chama a amar a nossa família, a amar as pessoas, a amar a obra dele, enfim. Mas quando a gente depende dessas coisas para ter significado na nossa vida, para a nossa vida fazer sentido, eu dependo de coisas, dependo de uma família, dependo de alguma coisa que está aqui nessa terra, né, palpável e não de Deus, isso já é um alerta, né, do nosso coração. Se isso... eu dependo dessas coisas para ter segurança, para ter alegria, essas coisas provavelmente viraram ídolos no meu coração. E, cara, sinais de alerta, se isso está acontecendo, se isso ocupa demais o seu pensamento, ou seja, eu volto no meu exemplo da ansiedade. Às vezes a minha ansiedade, ela ocupa lugares de Deus, da minha família, dos meus filhos, de tudo. Ansiedade, quem tem ansiedade sabe que às vezes é incontrolável. Incontrolável. Então, se isso ocupa mais os seus pensamentos do que o próprio... Mas Deus diz na Bíblia, tem de bom ânimo. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Eu venci o mundo. E mesmo assim você está ansioso, é porque você colocou outra coisa no lugar de Deus. E a gente faz isso, se não é todo dia, é sempre, entendeu? Então, assim, se a gente precisa, se essas coisas nos tiram o foco de Deus e não conseguem manter a nossa, e por isso a gente não consegue manter a nossa cabeça, a nossa fé em ordem, tudo é o fim do mundo. Não, agora, se acontecer isso, meu Deus, eu prefiro a morte, entendeu? Então, isso não faz sentido. Mas só finalizando, assim, eu passo por isso, você passa por isso, você passa por isso. É muito difícil não ter um coração idólatra quando a gente vai no fundo da questão mesmo, né? Então, misericórdia de Deus. No outro podcast que eu participei, no final, tava eu, o Lu e o meu filho tava moderando aqui, e disseram assim, nossa, o Diego só falou, não deixou o Lu falar. Tu conversou Diego com o Bruno, Cast, né? Tu conversou com o Bruno, Diego né? Cast. A gente tava pensando em mudar o nome para Diego Cast. Não, eu pensei, avisaram o Bruno e ele não tá deixando eu falar. É de frente com o Diego. Eu até ia fechar meu computador e ia deixar ele falar, né? Ficando. Sabe, só para poder, se há alguma coisa para corroborar, depois de tudo isso que o pastorzão falou aí. Me empolguei. Não, mas foi bonito, cara, foi bonito mesmo. Eu falo que esse amor saudável para não virar idolatria
nós temos que ser gratos por que Deus nos dá. A gente tem que amar o que Deus nos deu com uma forma de muita gratidão. Como a nossa família, as bênçãos que Ele nos deu profissionalmente, pessoalmente, ou até mesmo dentro dos ministérios. Acho que isso a gente tem que. Isso é um amor saudável. Mas a gente não pode nunca dar valor para a bênção e não para o abençoador. Perfeito. Acho que essa é a questão. Perfeito. Então, se a gente dá Ótima mais colocação. valor para a bênção do que para o abençoador, acabou tudo. Existe uma idolatria no negócio. E o Bruno falou, se eu pudesse ainda dividir, então, um amor saudável é aquilo que a gente ama, por gratidão pelo que Deus nos deu, e ficamos aí. Agora, para a idolatria, de tudo que o pastorzão falou, eu acrescentaria dizendo o teste do si, sabe? Se eu tivesse outro carro, será que eu não seria mais feliz? E se eu fosse presbítero, será que seria melhor que um diácono? Ou seria melhor que só um membro da igreja? Ou se eu morasse tal... Então, quando eu começo a botar si, é como se fosse uma forma de eu querer fazer com que Deus mude aquilo que Ele programou para mim, tentando mostrar o meu ponto de vista. Sabe, Deus, se eu morar lá, eu realmente vou ser mais feliz. Se eu terminar a minha faculdade, eu não vou ter assignment, eu vou ser mais feliz. E eu falo isso, tá? Eu estou usando eu como exemplo. Eu falo, pô, não vejo a hora de terminar meu mestrado. Porque se eu terminar meu mestrado, eu vou ter muito mais tempo para me dedicar para as coisas da igreja. Cara, sempre se. Por que o se? Então vamos viver o que a gente está tendo agora de uma forma de amor saudável, dando graça por aquilo que Deus nos deu e vamos deixar as coisas acontecer? Então acho que para mim seria essa a diferença do amor saudável e da idolatria, né? Engraçado, né, Diego? Eu falo que acho que todos nós aqui, né? Hoje nós vivemos coisas que lá atrás eram motivos de oração. Né? Coisas que a gente Perfeito. pediu a Deus, que a gente colocou. Sim. E aí hoje a gente vive isso de uma maneira até muito maior e melhor do que a gente pediu. Sim. Né? Deus providenciou e cuidou de detalhes que a gente não imaginou, que a gente nem sabia que ia precisar. E ainda assim a gente não está contente, né? A gente acha que a gente precisa de algo a mais, um outro carro, uma outra... A gente está nesse descontentamento. Irmãozinho, é incrível o que tu falou. Olha como é que são as coisas. Eu estava vindo para cá. Não sei se tu ia fazer a pergunta, tinha enganchado na pergunta. Não? Eu estava nas redes sociais, estou acompanhando muito, né? Porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro, vocês devem Sim. estar vendo, enfim. E aí chegou, assim, cristocidenticamente. Não sei se existe essa palavra, acho que não, inventei agora, mas ficou bonito. Ficou? Soou bem. E soou bem, foi ótimo. E aí foi exatamente o que tu falou, Lu. Tava um vídeo assim, ó, um moleque chegando com 2 pares de tênis. Nossa, eu já usei os 2, eu não quero usar. E aí, na sequência aparece a molecadinha na chuva. Tipo, eu identifiquei como se fosse a África, assim, na chuva, tremendo de frio de pé descalço. E aí o outro falando assim, nossa, esse sofá tá muito desconfortável. Daí aparece a outra cena, o pessoal deitando num feno, sabe? Então, e aí o texto final era, tudo aquilo que nós oramos no passado, ou que nós desprezamos agora, foi motivo de oração no passado, ou para alguém. Bom, é isso mesmo, impressionante. E se eu pudesse só, para trazer uma coisa para a prática, né, para talvez alguém que esteja passando por isso, falando sobre essa questão de coisas, né, que as coisas não podem, ou os relacionamentos, enfim, um relacionamento que você está e que você não está mais, ou que aconteceu não estou falando nem de homem e mulher, às vezes é um relacionamento com um líder seu. Sim. Ele não define quem você é. Você não pode colocar quem você é, pessoa amada por Deus, alcançada pela tua graça. Deus, Jesus morreu na cruz por você. Perfeito. E você colocar a sua identidade num relacionamento que não deu certo, ou em pessoas que não te reconheceram, ou em coisas que não aconteceram. Outra coisa é um emprego que você perdeu, também, ou um emprego que você não conseguiu, ou uma função que a gente aqui que é imigrante sabe muito, que a gente às vezes no Brasil desempenhava funções muito mais importantes, e a gente chega aqui, a gente tem que limpar um banheiro ou fazer alguma coisa. A função que você está, o emprego que você está, não determina o seu valor. Uau. O valor que você tem em Cristo é diferente. Então, assim, a gente vai passar por situações que vão deixar a gente... vão ser tentações da idolatria, né? A gente vai idolatrar aquele relacionamento, aquele emprego, mas a gente esquece que isso não define quem eu sou e não define o meu valor. Isso é verdade. Dá pra te dar uma espiada, deve estar escrito esse negócio que ele falou. Ele não falou, não veio do nada, né? Muito Ô, bom. Brunão, quero só usar o que tu... Eu tô ajeitando minha calça aqui, eu até fiz um comentário no último podcast, que essa cadeira, a gente tá bem sentadinho, daqui a pouco a gente derrete. E aí quando eu derreto, a calça sobe. Foi mal, tá, pessoal?
Vai derretendo, vai Tu derretendo. falou um negócio, meu irmão, que pra mim faz muito sentido assim, né? A gente fala que a gente tinha cargos muito mais importantes no Brasil que nós ocupamos hoje, né? Quem me conhece sabe, eu já falei essa história, mas eu gosto de repetir porque é importante reforçar, assim. Eu saí do Brasil com alguns títulos acadêmicos e vim para cá e fui limpar chão de uma loja que é bem conhecida, que não vou falar, porque como o podcast bomba muito, eu não vou dar status para Não vou fazer propaganda de graça, Só né? se os caras patrocinarem, né, Nos Diogo? procurasse. Não, Se os tô caras fora. patrocinarem, Faz uma publi. Não vou fazer publicação à toa aqui. vai patrocinar o podcast. E eu fui limpar banheiro nesse lugar, banheiro e chão. E no Brasil eu trabalhava de terno e gravata atrás de uma mesa, né? Liderava times, enfim, grandes companhias, mundo acadêmico e tudo mais. E um certo dia eu tô limpando o chão e tinha uma senhora, Luto, qual é essa história? Tinha uma senhorinha limpando o banheiro que ela falava espanhol, ela não falava nem inglês nem português, e eu mal falo inglês, mas falo português, então a gente não se comunicava. Mas Lu, pra quem não sabe, Lu fala espanhol. Eu falei, Lu, bate um papo com ela. Mas durante esse processo, eu olhei assim, eu lavando uma privada. Terrível a privada estava. E essa senhorinha, que nem falava inglês nem português, só o espanhol, estava limpando a privada. E em algum momento eu parei assim e olhei para cima e falei, oh Deus, o senhor tá de sacanagem, né? Porque eu aprendi que eu posso ter conversas verdadeiras com Deus. Eu sou grato porque Deus me deu, mas eu posso ter conversas verdadeiras com Deus. E eu falei, o senhor tá de sacanagem, né? O senhor me trouxe do Brasil, na posição que eu tava, para vir para cá, para limpar o chão. E essa senhorinha tá aqui do meu lado, não tem metade dos títulos que eu tenho. E tá limpando o chão que nem eu, ganhando a mesma coisa que eu. E aí Deus tocou no meu coração e falou, exatamente. Né? Porque tu tem todos os teus títulos acadêmicos que tu é melhor que essa senhora que nem título acadêmico tem. E aí eu descobri que os meus títulos eram o meu ídolo, cara, sabe? E aí é tão interessante, porque a gente falou em alguns dos podcasts que às vezes a gente faz isso que a gente chama no Canadá, que é muito chique falar downgrade, né? A gente dá um downgrade porque Deus vê coisas no teu coração que tu não vê. Perfeito. E é só nesse momento, cara, que tu descobre assim, ó, um orgulhozinho guardado lá dentro do coração, uma vaidadezinha guardada lá dentro do coração, uma soberba guardada lá dentro do coração. Ah, eu sou um seguidor do Senhor, mas estou limpando o banheiro. Comecei a murmurar com o Senhor. Então, sabe, às vezes essas decidinhas que Deus nos faz, ou como o crente adora falar, estou no deserto. O deserto é um lugar de aprendizado, cara, não é de sofrimento. O deserto é para a gente olhar para o nosso coração, para poder depois sentar ao entorno da mesa do Senhor, cear com o Senhor, com o coração totalmente limpo. Isso está escrito lá em Coríntios, né? Então, é isso. Esses downgrades a gente tem que ver como algo que Deus está nos fortalecendo, nos polindo, para depois fazer a grande obra em nossas vidas. Nós estávamos numa reunião há 2 dias atrás e eu comentei uma coisa que é algo que eu levo assim para minha vida, né? Uma frase que eu li há muito tempo e eu gostei muito, que fala assim: se eu não sou o maior pecador que eu conheço, então eu não me conheço. Perfeito. Né? Porque enquanto eu não entender que não é por mim, não é para mim. É porque você não conhece ninguém tão a fundo igual você, né? Exato. Então você tem que ser o mais pecador. Exatamente. Né? Mas a gente usa isso, a gente quer camuflar isso muitas vezes, né? Ou como o Lu falou, significa que tu não te conhece o suficiente. É. E aí tá o grande problema. Porque se tu não te conhece o suficiente, é muito mais fácil apontar dedo para as pessoas, achando que as pessoas estão fazendo errado, mas se olhar para mim, eu faço o pior, né? Mas deixa eu mudar um pouquinho o rumo aqui, só pra gente... Eu posso sentar assim sobre a perna? Ou Não tem pode, que ficar bem formal? tá Assim? em casa, Diego, lamentável, não te preocupa. lamentável, mas ok. A gente tem a figura de Cristo, que a gente se espelha, Uhum. né, o tempo todo. E nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, né, de pessoas de fé, pessoas de histórias maravilhosas, mas tem alguém na Bíblia que deixou a idolatria tomar o lugar de Deus? Nabucodonosor. Para mim é a prova viva disso. E, na verdade, a gente pode citar vários, né? Se a gente for lá para os reis, livro de reis, quase todos ali, tirando Davi de repente, e arrisco dizer Salomão, arrisco dizer, mas Salomão também teve momentos de tantas mulheres que teve, enfim, foi adorar outros deuses e tudo mais, né? A Bíblia inteira, meu irmão. Eu colocaria exemplos assim de pessoas que colocaram coisas boas no lugar de Deus, né? Deixa eu procurar eu acho que eu entendo o teu ponto, pastor. Porque vamos pensar assim, eu não vou idolatrar algo que eu não goste, né? Mas talvez Abraão, na questão do Isaac, né, que acho que a gente já comentou aqui, da questão do filho, me veio à mente Marta, que em vez de estar aproveitando a presença do Salvador, estava querendo fazer as coisas que tinham que fazer. Era uma ocupação boa, porque de fato
eu me identifico muito com Marta, pessoalmente, porque às vezes tem conversas que poderiam ter acontecido, pessoas poderiam ter se abrido, eu poderia ter vivido coisas interessantes, mas eu estou preocupado com o ambiente, com a organização, se aquilo está funcionando, se aquele negócio, se a criança passou correndo, aonde está o meu filho, aonde que estão, quais coisas estão acontecendo no meu entorno para as coisas funcionarem. Uhum. Então, eu tenho esse olhar de empatia com Marta, porque eu acho que talvez se eu tivesse ali, em vez de aproveitar a presença do Salvador, não existia lugar melhor para estar, Perfeito. sentar à mesa e conversar com Jesus Cristo, mas ela estava... Mas olha como é sutil, meu amigo. Porque a intenção de Marta foi uma intenção boa. Sim, coisas boas que estão no lugar. Que estão no lugar de Deus. É esse exemplo que eu tava, tipo assim, procurar, porque é uma coisa ruim, né? Tipo assim, o Nabucodonosor, por exemplo, não tô tirando o mérito do exemplo, mas assim, era de fato, eu tô tentando trazer uma coisa que talvez se assemelhe mais à minha idolatria, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que esses dois exemplos do Isaac, porque é o exemplo que você deu do próprio filho, o Isaac não queria entregar o filho, ele estava colocando o filho acima de Deus e Deus pediu exatamente o que ele estava colocando acima. E Marta que Deus desceu na terra e sentou na mesa da sua casa e você está preocupado em organizar, limpar, ver se a mesa estava bem arrumada, fazer o pão, sei lá, fazer outra coisa, entendeu? E isso acontece, eu acho que muito comigo. Eu me identifico bastante assim com Marta. E vocês acham que a cultura em si, hoje em dia, né? A própria cultura aqui no Canadá, a gente até brinca, né? Que o imigrante, ele vive numa eterna gincana, né? Todo dia tem uma prova diferente, né? Parecia o Gugu na minha casa lá, né? Parecia lá e falava hoje... Busca agora um chinelo... uma agulha de crochê. Não, você não é dessa época? Não é da sua época? O Diego já estava na carvoaria. Eu acho que meu pai falava alguma coisa. Começou cedo. Mas... Vocês acham que a cultura, e não só a correria do dia a dia, né? Não só essa correria que a imigração, que o imigrante passa, mas a própria cultura de redes sociais, a cultura da alta performance, tudo. Você acha que isso contribui de alguma forma para a idolatria no nosso coração? Ô Lu, Provérbios tem uma passagem que eu acho linda que fala assim, ó, uma frase, né? Um pensamento que eu acho lindo que fala assim, ó, que há mais aprendizado na casa de luto do que uma casa de festa, né? Já foi em enterros alguns? Já. O que é sinônimo de sucesso daquele cara? Se ele deu certo na vida. Nossa, ele deu muito certo na vida. Nossa, ele era pobre, ele era filho de, sei lá, de cabeleireira, né? E hoje ele é grande empresário. Consegue observar que os padrões da sociedade, tu ter sido bem de vida, tu ter ganho sucessos financeiros, profissionais ou status sociais, o certo seria dentro de um velório, dizer assim, esse rapaz teve sucesso, teve. O filho dele estava nas drogas, hoje o filho dele está dentro da igreja. Ele perdeu vários dias, várias horas do dia dele sendo um provedor espiritual dos filhos. Ele amou a esposa no secreto, quando ninguém via, ele amava, respeitava a esposa. Porque amar a esposa na frente de todo mundo é muito fácil, né? Mas no secreto, onde somente o seu marido, a sua esposa e Deus são testemunhas. Esse seria o padrão. Então a sociedade ela tem uma implicabilidade muito grande sobre a idolatria. Hoje a gente vê que o pastor bom não é o pastor que trabalha na igreja pequena. O pastor bom é que estão em mega church e tem não sei quantos mil visualizações ou likes. Esse é o pastor bom. 16 milhões de seguidores. Não faço ideia. Não vou me envolver nisso. Tô brincando. O que eu quero dizer é isso. Então, o padrão de o que é correto está totalmente distorcido. Hoje os lares são distorcidos. As pessoas não sentam mais à mesa. Quando eu falo as pessoas, não vamos generalizar, claro. A grande maioria das pessoas não sentam mais à mesa para ter comunhão com a sua família. Eles estão na rede social e as pessoas também perdem a grande possibilidade de ter momentos maravilhosos em família, querendo registrar tudo. Eu falo muito isso para minha esposa. Eu sou péssimo para isso e eu não sei nem me ter postura acontecer. Eles falam assim, vamos tirar uma foto. A gente vê da forma como ele... Não, eu sou tranquilo quanto a isso. E eu falo, vamos curtir isso aqui, não precisa deixar registrado não. Se é um registro para nossa família, mais tarde, ok. Muito embora isso também nem acontece mais, né? Quantas fotos tu já tirou e que tu já até botou fora nem seu celular? Ou que tá lá que tu nem faz ideia. Tá lá no drive. Então a cultura, brother, ela é terrível para isso. Eu apontaria as redes sociais, né? Que elas
elas produzem um ambiente de competitividade, de coisas que você não tem e as outras pessoas têm e tudo mais. Eu apontaria a questão do consumo também, né? Que é o consumo, cara, quem não quer... O marketing hoje é feito para criar a necessidade do consumo em você. A performance que você falou, né? É a questão de, cara, eu preciso ser melhor. E até pastor. A minha igreja precisa ter mais membro, Sim. a minha igreja precisa ser relevante. Teve uma época que estava muito em alta essa questão de uma igreja relevante, né? E o entretenimento, né? Hoje em dia, cara, é entretenimento, o homem vivendo para ele mesmo, a autoadoração, né? A gente está na época da autoadoração. Tudo é feito para o meu prazer, eu mereço ser feliz, eu mereço ter sucesso na vida, eu mereço ter dinheiro, e as pessoas cada vez menos se sacrificando pelas coisas que precisam. Então, eu mereço acabar com o meu casamento porque eu não estou feliz, eu mereço fazer o que eu quiser, em detrimento Ou das às outras vezes você não pessoas. vê os pastores, não é justo o que está acontecendo comigo. Constitui justiça. Foi justo o que aconteceu com Jesus? E a gente está aqui, né? Então, sim, tem uns valores muito distorcidos tudo isso. Eu tento explicar isso pro meu filho, pro Derek, né? O Dedé, ele tem algumas alergias desde que ele nasceu. E aí ele fala assim pra mim, pai, eu queria tanto não ter essa alergia. Eu falei, filho, por quê? Porque às vezes eu vou na festinha, mas eu tenho que cuidar que eu como, tudo. E eu falei, filho, mas o que foi que Deus te deu tantas outras coisas? Tu tá num lar cristão, tu tem uma família que te ama, tu é um menino que vai bem na escola, tu é um menino que se dá bem com teus coleguinhas, ele agora tá jogando futebol americano que ele ama, né? E aí ele tá mandando bem, assim, eu acho que é minha aposentadoria, cara, tenho orado por isso, viu? Não que o Derek seja o meu ídolo, mas eu tô olhando lá na frente, né? E aí ele tá jogando bem, tá fazendo alguns touchdowns e tudo mais, eu falei, olha como tu tá jogando bem, consegue entender que Deus te deu tantas outras coisas tão maravilhosas, ao invés de somente a tua alergiazinha, e eu tento mostrar para ele, não foca, filho, a tua vida na alergia. Porque se tu focar nisso, tudo não vai fazer sentido. Agora pensa tudo que Deus te deu. E, de novo, eu acho que a idolatria está relacionado aonde está o teu foco. Se o teu foco estiver para o Senhor Jesus, o resto tudo, como o Bruno falou, é tudo muito periférico. A Bíblia fala, né? Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Né? Verdade. Gente, o pessoal do cronômetro tá acenando pra gente ali já, então se encaminhando aqui pro final, gostaria que vocês respondessem a última pergunta. Eu posso falar antes de uma coisa das perguntas? Pode. O pessoal não consegue ver, né? Mas tem aqui uma super produção, cara. Tá vindo outros mediadores chegando, assim, os caras numa beleza, numa elegância. Uma elegância, cara. né? Eu vou te falar. Não, olha isso aqui, irmão. Bacana, E eu com a perna cruzada. Todo mundo com paciência ali. Todo mundo com paciência lá no fundo. O meu filho tá lá em cima fazendo sinal, pai, pai, continua mais um pouco, né? O Eric, que eu te falo. Obrigado, viu, pelo apoio, Bernardão, Eric. Vocês são demais, viu? Que estão escondidos atrás das câmeras, não são idólatras. Mandaram no ponto aqui que nosso tempo tá encerrado. Eu ia continuar elogiando, mas vou parar por aqui, então. A Tezinha tava lá também. A Teté tava lá, isso. Mas vamos lá, então. Pra gente encerrar, quero que vocês respondam isso pro pessoal aí de casa. O que fazer quando a gente percebe que algo tirou o lugar de Deus no nosso coração? Para tudo. Ajoelhe, se arrependa, se ore. Primeiro ponto, velho. Se algo tá tomando teu coração, o teu foco tá errado. Então, e se já tomou o foco errado, tu não vai conseguir voltar atrás sem a presença do Espírito Santo do Senhor. Então, para tudo, ajoelhe e ora. Tenta destruir teus ídolos. E destruir ídolos é uma coisa bem perigosa de se falar, porque a gente pensa que é fácil e as pessoas vão tentar e vão se frustrar. Eu uso o exemplo da pornografia. Eu tenho visto pessoas no meu entorno falando muito sobre pornografia e as pessoas inúmeras vezes estão tentando largar a pornografia e não conseguem, que é o ídolo dela. E eu falo para eles, cara, o que tu tem feito para isso? Não, eu tenho saído de rede social, eu ouço todas as desculpas, mas não ouço ninguém falar assim, eu tenho pedido muito isso pro Senhor. Então, meu irmão, a gente fala sempre, a gente contra o inimigo, a gente não vai vencer. Agora, se o Senhor estiver conosco, o Espírito Santo estiver conosco, é tudo mais fácil. Então, é uma despedida já? Que eu já embalo para despedida? Isso. Então, o que eu falo para vocês, meus amigos que estão nos assistindo de casa, é, primeiramente, crer no Senhor. Ele é capaz de quebrar qualquer corrente, cara, abrir qualquer porta, fechar qualquer porta. As portas que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não consegue nada nessa vida se nós não tivermos comunhão, intimidade com o Senhor. E não há outra forma de ter
união, comunhão, intimidade com o Senhor se não é nos aproximando da palavra, se não é caminhando como Jesus quer, se não é indo para a igreja adorar o Senhor com 2 ou mais pessoas e estar presente, se não é você fazendo parte de uma comunidade cristã. Escolha melhor seus amigos. A gente não tem que sair do mundo. Jesus não pede isso para nós, saia do mundo. A gente tem que ser luz para o mundo e sal para a terra. O que Jesus nos diz é, nós temos que influenciar pessoas, mas nós não podemos ser influenciados. Escolha estar do lado de pessoas que vão te aconselhar o que Jesus faria, ou que Jesus nos ensinou a fazer. E o resto, descansa nele, diminua a tua ansiedade, coloca-os nos pés do Senhor, os teus medos, as tuas angústias, os teus ídolos. Eu tenho certeza, toda certeza, em nome de Jesus, que você vai conseguir. Amém. Se eu pudesse adicionar alguma coisa que o Diegão disse, eu acho que a gente não pode passar por aí sem um arrependimento, né? Uma reordenação aí do coração, entender o que são as prioridades. E talvez eu focaria na substituir, né? Tentar identificar essas coisas, substituir por Deus. De que forma? Praticando nas práticas espirituais, né? Os devocionais, a oração. Isso, eu acho que aqui a gente pode falar abertamente, assim, é um clima aqui bem tranquilo, mas, cara, o dia que você faz o seu devocional e tem ali um momento, né, e medita com aquela palavra ali durante o seu dia, é um dia que provavelmente você não vai fazer essas besteiras que você sabe que você faz. É um dia diferente, né? É um dia diferente. É um dia diferente. Então, assim, a semana que a gente vai pregar, né, Diegão? Que agora está sendo quase toda semana pro Diego. Quase não, todo sábado. Então, assim, é uma semana que você tá mais... Porque, cara, você tem que preparar o sermão desde segunda. Então, é uma semana que, querendo ou não, você vai ser forçado a fazer o seu devocional e com certeza é uma semana diferente. Então, assim, eu me cercaria das práticas espirituais e eu praticaria o contentamento, porque muitas vezes a gente está colocando coisa, o que a gente orou no passado, a gente tem hoje e a gente sempre quer outra coisa, o anseio por mais e mais e mais e mais. Então, eu focaria no contentamento, o arrependimento, contentamento e nas práticas espirituais. E lembre-se, meus irmãos, falando, eu me lembrei agora, né? A gente tem mais quantos minutos, produção? Mais uns 10 A gente tem 2 minutos passados já. Lembre-se que os ídolos de nossos filhos, o culpado deles terem ídolos pode ser nós mesmos. Sim. Porque Jesus nos ensina que nós temos que ser o provedor espiritual de nossas famílias. Então, gaste tempo com seus filhos falando sobre o Senhor. Porque se você não falar, a rede social vai falar. E aí seus filhos podem cair em mãos de falsos profetas, falsos pregadores, pessoas que só querem o seu like e o seu dinheiro. Então tome cuidado e tenha responsabilidade. É isso. Deus isso abençoe. aí. Muito obrigado. Não esqueça de curtir esse episódio, compartilha, manda para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir. E esteja com a gente e até o próximo Joycast. Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe.